Bom, essa semana eu fiquei... Tem horas que a gente não acredita no que vê, no que ouve, né? Essa semana eu fiquei, assim, abismado com uma situação que ocorreu lá no Rio de Janeiro, mas que serve de exemplo para o Brasil inteiro. Não sei se vocês acompanharam, os ouvintes acompanharam, mas em 2011, Sidney, numa blitz de lei seca, no Rio de Janeiro, vinha um carro sem placas e foi parado. Carro sem placas, foi parado. O carro foi parado, pediu o documento do carro, o motorista disse que não tinha. Pediu a carteira de motorista, ele disse que não tinha. Agente de trânsito, cumprindo a lei, disse, ó, o senhor está com seu carro apreendido. A partir desse momento, o indivíduo puxou uma carteira de juiz, deu um carteiraço, disse, eu sou juiz. Disse, não, o senhor é juiz, mas o senhor está irregular, não tem placa, não tem documento, não tem carteira de motorista, seu carro está apreendido. E a partir daquele momento começou um bate-boca danado, o juiz querendo impor sua autoridade, não é? Impor sua autoridade, deu ordem de prisão para agente de trânsito, porque ela estava cumprindo a lei e não estava querendo acatar a decisão dele de que tinha que ser liberado. O guarda veio para prender a agente de trânsito, disse, ah, mas ele é o juiz. Disse, ele é juiz, mas ele não é Deus, disse a agente de trânsito. Em função dessa ordem de prisão da agente de trânsito, ela entrou com uma ação por danos morais contra o juiz. Agora, pasmem, saiu a sentença agora. O Tribunal de Justiça entendeu que não foi o juiz que causou dano moral à agente de trânsito. Foi a agente de trânsito que causou dano moral ao juiz e obrigou ela a pagar R$5.000 para o juiz. Então, vamos fazer uma reflexão aqui todos nós. Diz a Constituição, está lá na Constituição, que todos somos iguais perante a lei. Mas eu acho, Juliano, que tem pessoas que não são iguais perante a lei. Elas têm mais responsabilidade do que eu, do que você, do que o Sidney, do que qualquer um. Porque ela cumpre a lei, ela julga as pessoas. Então um juiz, ele não, na minha opinião, ele não é igual a mim, a você, não. Ele tem que dar o exemplo. Pois se ele julga as pessoas, se ele condena as pessoas perante a lei, ele tem que dar o maior exemplo possível do cumprimento da lei. Então o juiz anda sem placa, sem documento, sem carteira, ainda quer o quê? Eu fiquei abismado desse procurador, desembargador José Carlos Paes, né, que deu essa sentença contra a agente de trânsito. Eu espero muito que ela recorra dessa decisão. Foi feita uma vaquinha na internet para ela pagar a multa, já tem mais de R$14.000 recolhidos, porque é um absurdo. Então, assim, eu sei o quanto é difícil você fazer uma faculdade de Direito, eu fiz uma faculdade de Direito, eu sei o quanto é difícil passar na prova da OAB, eu sei o quanto é muito mais difícil passar numa prova da magistratura, ser juiz não é fácil, tem que ter muitas horas de estudo, o juiz merece um baita de um salário, merece ser muito bem remunerado por todo o esforço e pela função que ele tem. Agora, o juiz merece também, quando erra, ser punido. Não pode de maneira nenhuma que esse caso vire um parâmetro para todo o Brasil. Vou repetir, o juiz, ele tem que dar o exemplo, como todo homem público. Está aqui um vereador. Ele, como vereador, como faz lei, como fiscaliza, tem que dar o exemplo. Porque quem tem uma posição de destaque na sociedade, ocupando um cargo público, precisa dar o exemplo. O filósofo alemão Albert Schweitzer já dizia o seguinte, que o exemplo não é uma das maneiras de você influenciar positivamente um grupo. É a única. Vou repetir. O exemplo não é uma das maneiras de você influenciar positivamente um grupo. É a única. Então o juiz, quando dá um mau exemplo, ele está influenciando negativamente a uma sociedade. Então eu espero muito que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro reforme essa decisão e, se for o caso, o Superior Tribunal de Justiça. Porque esse juiz tem que dar o exemplo. E se ele não soube dar o exemplo, ele tem que ser punido. Porque aí sim, nós todos seremos iguais perante a lei, que é um princípio fundamental da nossa Constituição. Boa sexta-feira a todos, bom final de semana e que venham bons exemplos
não maus exemplos desse tipo, desse juiz, doutor João Carlos de Souza Correia. E tem mais. Logo depois, um pouco tempo depois, ele foi preso de novo. Teve apreendido a sua carteira por 1 ano. Quer dizer, é um mau juiz, mau exemplo, que tem que ser punido.